Vivemos em um tempo em que esperar se tornou quase uma falha de caráter. Esperar parece sinônimo de atraso, de fraqueza, de improdutividade. Tudo ao nosso redor insiste que o valor da vida está na velocidade, respostas imediatas, decisões rápidas, resultados mensuráveis. Até o descanso precisa ser eficiente, até o silêncio precisa justificar sua utilidade. Nesse cenário, a pressa deixa de ser apenas um comportamento e passa a ser um estado de alma. Uma urgência constante que não nasce de uma necessidade real, mas de um medo difuso. O medo de ficar para trás, de perder o momento, de não estar à altura do tempo em que se vive. É curioso perceber que Jesus, ao falar sobre o fim, sobre vigilância e fidelidade, não constrói sua advertência em torno de catástrofes visíveis, mas de algo muito mais cotidiano: o modo como alguém administra o tempo enquanto espera. A parábola do servo fiel e do servo infiel, em Mateus 24, não começa com um grande pecado. Começa com uma suposição silenciosa: meu senhor demora. Essa frase é o ponto de inflexão da história. Não é uma negação explícita da autoridade do Senhor. Não é uma rebelião aberta. É apenas uma alteração interior na relação com o tempo. O Senhor não deixou de existir. Ele apenas parece distante, tardio, ausente. E é nesse espaço entre a promessa e a espera que o coração do servo se revela. Jesus descreve dois servos. Ambos recebem responsabilidade. Ambos vivem sob a mesma ausência aparente do Senhor. A diferença não está no tempo da espera, mas na maneira de habitá-lo. Um continua cuidando, alimenta os outros servos no tempo certo. Mantém o ritmo da fidelidade mesmo sem aplausos, mesmo sem sinais visíveis de retorno. O outro, porém, transforma a demora em licença, a ausência em justificativa. O tempo deixa de ser um espaço de maturação e passa a ser um território de abuso, de violência e de dispersão. A parábola não condena o trabalho nem a vigilância. Ela denuncia algo mais profundo: a incapacidade de esperar sem se perder. O servo infiel não diz: meu senhor não existe. Ele diz: meu senhor demora. Essa nuance é essencial, porque muitos colapsos espirituais não começam com descrença, mas com impaciência. Não com negação da fé, mas com uma fé cansada de esperar. Quando o tempo se alonga além do que consideramos razoável, algo se desloca dentro de nós. O sentido se enfraquece, a vigilância se transforma em tensão, a responsabilidade vira peso. O servo passa a agir como se o tempo fosse propriedade sua. Começa a bater nos outros servos, a exigir, a controlar, a descarregar sua frustração nos vínculos mais próximos e, por fim, a se embriagar, não apenas de vinho, mas de excessos, distrações e anestesias. Essa imagem atravessa séculos e chega intacta ao nosso tempo. Hoje, a embriaguez nem sempre tem cheiro de álcool. Ela assume a forma de agendas saturadas, produtividade tóxica, espiritualidade performática, relações instrumentais. Pessoas que fazem muito, mas já não sabem por quê, que produzem sem parar, mas perderam a capacidade de escutar. Burnout não é apenas cansaço físico, é o esgotamento de um sentido que foi corroído pela urgência constante. É o corpo dizendo aquilo que a alma tentou ignorar por tempo demais. Não fomos feitos para viver permanentemente em estado de alerta. A parábola expõe um perigo silencioso. Quando a espera deixa de ser vivida como fidelidade e passa a ser interpretada como abandono, o coração busca compensações, e essas compensações quase sempre ferem alguém, inclusive a nós mesmos. Jesus não descreve o servo infiel como alguém que parou de agir. Pelo contrário, ele age, ele ocupa espaço, ele exerce poder, mas age desconectado da presença do Senhor, mesmo sabendo que essa presença retornará. O problema, portanto, não é fazer demais ou fazer de menos. É perder a consciência de que o tempo não é um vazio a ser preenchido, mas um campo de formação. A demora do Senhor não é negligência, é revelação. O servo fiel não recebe novas instruções durante a ausência do Senhor.
Ele apenas permanece no que já foi confiado. Isso exige uma maturidade rara. Continuar sendo fiel quando não há novidades, quando não há sinais, quando o tempo parece repetitivo. Esperar, na lógica bíblica, não é passividade. É permanência com sentido. É agir sem desespero. É cuidar sem urgência. É sustentar o bem mesmo quando ninguém está olhando. A fé madura não vive de adrenalina espiritual. Ela não precisa de eventos constantes, de respostas imediatas, de confirmações contínuas. Ela aprende a respirar dentro do intervalo. O servo fiel entende algo que o outro não compreende. O tempo da espera não é um teste de paciência, mas um espelho do caráter. Ele revela o que fazemos quando a promessa ainda não se cumpriu. No mundo atual, onde tudo é medido por desempenho, essa parábola soa quase subversiva. Ela nos convida a desacelerar, não para produzir menos, mas para existir de forma mais inteira, a não transformar a fé em corrida, a não confundir vigilância com ansiedade. A pergunta que Jesus deixa não é: você está ocupado, mas você está fiel enquanto espera? Talvez a maior tentação espiritual do nosso tempo não seja o pecado escandaloso, mas a pressa que nos afasta de nós mesmos, dos outros e de Deus. Uma pressa que nos faz confundir urgência com propósito. A parábola termina sem descrever o rosto do servo fiel. Não há detalhes heróicos. Não há exaltação emocional. Apenas a afirmação de que ele foi encontrado fazendo o que devia fazer. Há algo profundamente libertador nisso. Porque talvez a espiritualidade mais verdadeira não seja aquela que corre atrás de respostas, mas a que aprende a habitar o silêncio sem se perder. A que aceita que algumas coisas levam tempo, que maturidade não pode ser acelerada, que a espera, quando vivida com fidelidade, não é atraso, é formação. E a pergunta permanece aberta, ecoando além do texto. Como temos vivido o tempo que nos foi confiado enquanto esperamos?